Você já deve ter ouvido que toda empresa precisa de um fluxo de caixa para crescer, para funcionar bem. E você, às vezes, pode já ter tentado colocar isso dentro da sua rotina financeira e não tenha conseguido por N motivos. Talvez porque você acha chato, complicado, talvez porque você goste muito mais de outras áreas da sua empresa e não cuida tanto do financeiro. E eu posso te garantir que isso não é coisa de empresa grande. Todas as empresas que querem crescer, que querem se diferenciar, que querem fazer boas escolhas, elas têm que investir em gestão. E quando a gente fala de gestão financeira, uma das bases para tudo isso que eu acabei de falar é um fluxo de caixa funcionando. E eu quero provar para você nesse vídeo que você, independente da sua situação atual, independente do seu conhecimento em finanças, pode fazer isso funcionar aí na sua empresa. Esse canal nasceu com um objetivo claro: acelerar a sua gestão. De forma simples, descomplicada, mas acima de tudo, inteligente. Você precisa aplicar a gestão de forma personalizada no seu negócio para que você tenha mais lucro e resultado. Eu sei que o YouTube está cheio de vídeos tutoriais sobre vários assuntos financeiros, vários assuntos de gestão, mas aqui eu quero mostrar de forma prática como você vai aplicar isso, levando em conta a sua realidade e o seu estágio atual. Só que para isso funcionar, a gente precisa combinar uma coisa. Eu vou entregar o direcionamento e o conhecimento para você e você precisa desligar depois do vídeo e colocar em prática, ir para o campo de batalha, para que você consiga realmente ter esses resultados. Então, se você está interessado nisso, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada. O que a gente vai fazer nesse vídeo? Colocar o seu fluxo de caixa para funcionar. Mesmo que você já tenha um fluxo de caixa em funcionamento, mas você tem algumas dúvidas, você não sente que tem uma gestão financeira implementada, fica até o final, porque eu vou explicar por que você precisa ter um fluxo de caixa, como começar um fluxo de caixa e depois que você estiver rodando, o que você vai conseguir com ele. Você vai conseguir fazer melhores escolhas, você vai conseguir implementar indicadores onde você vai abrir ali a planilha e conseguir enxergar várias situações dentro da sua empresa e tomar decisão de aumentar preço, de diminuir preço, com relação ao seu estoque, com relação ao seu custo fixo, à contratação. Por isso é tão importante, uma ferramenta potente dentro da sua empresa. Mas eu não quero que você leve em consideração só o que eu estou falando. Eu vou deixar aqui alguns comentários de clientes meus que já implementaram e tiveram resultado com essa ferramenta. Eu quero que você preste atenção agora nas vozes que vão aparecer na sua cabeça enquanto eu dou essa explicação e todas as desculpas que você já deu ao longo da sua vida de empreendedor e empreendedora até aqui, para que você não colocasse isso para funcionar. Isso são os nossos sabotadores que dizem pra gente que é difícil, que é complicado, que só quem entende de matemática, de finanças pode fazer isso funcionar, que você precisa esperar conseguir a pessoa certa para tomar conta do seu financeiro. E eu posso te garantir que nada disso é real. O que você precisa fazer é entender o porquê. Quando a gente entende o porquê de fazer alguma coisa, tudo fica mais fácil e simples. Então é isso que eu quero fazer com você usando uma folha de papel e caneta. É isso que você vai precisar agora. Depois, lá no final do vídeo, a gente vai para as planilhas, porque eu tenho certeza que você vai ficar altamente motivado a abrir seu computador depois e fazer essa planilha.
Então, eu quero que você vá deixando nos comentários todas as dificuldades, todos esses sabotadores, porque eu posso depois fazer um outro vídeo só falando disso. Como eu falei, a gente vai precisar de uma folha em branco. Essa folha em branco, ela representa a gestão financeira de muitas empresas hoje. É aqui nessa folha que muita gente, talvez você que esteja aí, recorra para tomar decisões como precificação, contratações, mudança de sede, compra de estoque, tantas e tantas coisas. Você recorre à ausência de informações, que, como eu falei, começa lá no fluxo de caixa. Então você entende, se essa é a sua situação atual, você entende a fragilidade da sua gestão financeira, das suas decisões. Você não tem um GPS, você não tem um guia, você não tem indicadores. Mas calma, que nós vamos para o segundo passo e eu vou mostrar para você como você pode iniciar isso agora mesmo aqui nesse vídeo. O que a gente vai fazer agora é imaginar que o nosso fluxo de caixa nada mais é do que a história que os números contam sobre a nossa empresa. Quando eu estou em um cliente, uma consultoria, eu olho para planilha de fluxo de caixa e eu leio uma história financeira, que muitas vezes pode ser uma história ruim, mas muitas vezes a gente também, como a gente é o escritor da história, a gente consegue fazer algumas mudanças, mudar personagens de lugar, mudar alguns caminhos e fazer com que essa história se transforme naquilo que a gente deseja. Então é exatamente isso que você vai começar a fazer agora. Você vai escrever a sua história financeira. Não importa se hoje talvez você não tenha personagens tão bons, um cenário tão bom, mas quando você começa a conhecer a história, você pode fazer as mudanças acontecerem, porque lembra, você é o escritor, a escritora dessa história. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa folha em branco e a gente vai começar a colocar os personagens dessa história financeira. Eu vou colocar aí na tela para você e a gente tem alguns personagens que são prioritários. A gente tem a receita. O que é receita? Você pode dividir a folha assim, igual você tá vendo, e pode pegar uma caneta mesmo e começar a escrever. Depois a gente vai transferir isso tudo para a planilha. A receita, o que são as receitas? É tudo que você recebe a partir do momento que você vende um produto ou um serviço, dependendo do que você faz, seja maquininha, seja Pix, seja boleto, enfim, tudo isso você pode colocar aqui. Ah, Lorena, como eu vou colocar? Vou colocar por produto, por serviço, por cliente? Depende da sua realidade hoje. Lá na planilha, quando você tem uma planilha, um sistema, geralmente a gente puxa por cliente, a gente consegue fazer depois variações de acordo com o produto, o serviço que aquele cliente comprou. Hoje eu quero que você comece o mais simples possível. Lembra, a gente precisa dar um primeiro passo, colocar para funcionar. Então, o que você precisa fazer é o que é mais fácil hoje para você, talvez até dentro de um controle que você já tem. Você faz a partir de clientes, de produtos X, Y, Z, de serviços A, B, C. Coloque dessa forma, depois a gente vai melhorando com o tempo. Depois vem os custos e despesas variáveis. O que são custos e despesas variáveis? É tudo aquilo que vai variar de acordo com o aumento ou diminuição das suas vendas. Então, quando você tem um pico de vendas, às vezes você tem que contratar pessoas, às vezes você usa mais matéria-prima, às vezes você usa até mais energia, enfim. Tudo isso aumenta e diminui. Impostos, eu vou colocar uma lista aí para vocês conseguirem caminhar e conseguirem realmente fazer essa diferenciação. Isso daqui que a gente está fazendo, né, na nossa história, a gente está criando os personagens. Mas no mundo das finanças, da contabilidade, a gente chama isso de plano de contas ou de categorização. Então a gente está dividindo, começando a dividir. Por quê?
A gente precisa fazer essa divisão para conseguir criar os indicadores que eu falei, para a gente criar as análises. Se tá tudo junto, misturado, se é um monte de papel, se tá tudo embolado, a gente não consegue. Talvez você consiga pensar assim: poxa, eu faturo X, tá muito bom. Ok, só que o seu faturamento não quer dizer nada. O que quer dizer qualquer coisa para você é a gestão que você faz desse faturamento. E eu só consigo enxergar a gestão desse faturamento quando eu faço essa divisão. Isso é muito importante. Se você está assistindo até aqui, tá me acompanhando, tá entendendo, coloca aí, Lorena, tô entendendo, tá claro, eu não tenho dúvidas. Se você tiver dúvidas, coloca as dúvidas, pode colocar o seu exemplo que eu vou responder e vou te ajudar. Custos e despesas fixas é o quê? Faça chuva, faça sol, eu tenho que pagar aquela conta. Geralmente é o quê? Aluguel, contabilidade, telefone, a minha folha de funcionários, né? Os terceirizados, lembra que a gente vai colocar lá em cima o que muda de acordo com o aumento de demanda. Lá em cima também nos variáveis a gente vai colocar a comissão, tá? Porque a comissão muda. Então aqui você coloca a sua folha, mas se você tiver alguém que trabalha com comissão de venda, você coloca lá em cima nos variáveis. Depois a gente tem a parte de investimentos. O que são investimentos? São coisas que você não tem a obrigação de fazer ali, você não tem que pagar como aluguel a contabilidade. Mas se você fizer, se você conseguir investir nisso, a sua empresa provavelmente vai se diferenciar, ela provavelmente vai conseguir um resultado melhor. Por exemplo, uma consultoria, por exemplo, um investimento em um maquinário diferente, mais moderno. Então você vai colocar aqui. Depois vem os não operacionais. O que é não operacional? São coisas, né, dinheiro, recursos que entram e saem da sua empresa, mas que não fazem parte da sua operação. Por exemplo, um empréstimo, tanto pagamento quanto recebimento. Outro exemplo muito comum é aporte de sócios. Então, quando os sócios precisam aportar dinheiro e depois esse dinheiro é devolvido, entra aqui no não operacional. E depois, não menos importante, depois que a gente faz essa divisão, a gente tem que deixar ali um espaço para o resultado, né? Qual vai ser o encerramento dessa história? Como a minha história financeira vai acabar? Então é muito importante a gente olhar para o resultado e depois, claro, se você quiser evoluir nessa história financeira, você vai conseguir colocar outros marcos aqui. Então agora a gente vai começar a contar essa história. Vamos pensar no dia de hoje, tudo que aconteceu. O fluxo de caixa, ele é um movimento diário dentro da nossa empresa. E aí você às vezes pode falar: Lorena, eu não tenho movimentação diária. Ok, você vai, em termos de exercício, vai começar a fazer todos os dias, se você puder, ou uma vez por semana, sentar e entender o que aconteceu cada dia. Porque essa história, ela vai acontecendo, vai se desenrolando e a gente vai conseguir fazer um fechamento pelo menos rodando um mês. A gente vai conseguir entender: eu coloquei todos os custos, todas as despesas fixas, variáveis, tá tudo certo. Minha receita é desse jeito, acho que eu vou fazer um ajuste. Então é muito importante que nos primeiros 30 dias você pare e faça esse trabalho de anotar. Lorena, eu não gosto de planilha, não quero agora planilha. Eu vou mostrar daqui a pouco a planilha para vocês. Faça no papel, assim, a longo prazo não é viável você ficar no papel, porque você não dá conta de fazer isso, colocar todos os indicadores, fazer os fechamentos, não é prático, sabe? No mundo de hoje, a gente precisa, se você não gosta de planilha, você tem que fazer um esforço para que você aprenda isso, porque é fundamental para o seu negócio que você seja um empreendedor, um gestor à frente da sua empresa que ame tecnologia, porque ela trabalha muito a nosso favor, né? O exemplo disso é aqui, esse vídeo. E existem inúmeras oportunidades dentro da gestão para fazer você voar, acelerar, ganhar tempo, economizar dinheiro quando a gente coloca tecnologia a nosso favor. Mas durante 30 dias, dependendo do seu volume, eu sugiro que, se você não goste, eu não quero que isso seja um empecilho para você. Faça no papel, não tem problema, mas você vai ver que
a longo prazo não vai ser viável. Então, talvez hoje você tenha tido uma receita de R$ 5.000, custos variáveis de 1.500, custos e despesas fixas de 500 e depois mais R$ 1.000 de não operacional. Então, seu resultado hoje vai ser positivo. Você vai conseguir fechar o seu dia no positivo, mas pode ser que amanhã seja negativo. Só que o fluxo de caixa, eu vou mostrar lá dentro da planilha, a gente consegue fazer uma coisa muito bacana, que é a projeção do nosso fluxo de caixa. Então, mesmo que hoje talvez você tenha ficado no negativo, talvez pelo valor que você tenha na sua conta ou a receber, isso não vai gerar um impacto, não vai gerar juros na sua empresa. Por isso que é tão importante a gente ter um sistema, uma planilha, porque ele já vai automaticamente mostrando essa projeção. Olha, daqui a 5 dias você vai ficar no vermelho. Ou daqui a 10 dias você vai receber um valor muito bom. Você pode o quê? Começar a negociar prazos, você pode começar a mudar, quando você vende, né, para os seus clientes, você pode começar a mudar as datas de pagamento para que você fique com um fluxo de caixa bem direitinho, consiga ficar o mínimo de tempo possível no vermelho, caso você tenha muitos altos e baixos, consiga se planejar investimentos, fazer investimentos às vezes com desconto, fazer investimentos mesmo da empresa, reserva, enfim, tudo isso. Então, é fundamental que você tire um tempo na sua semana, pelo menos 1 hora por semana, para que você, depois, né, que você tiver com tudo organizado, para que você consiga fazer essas análises de fluxo de caixa. Então, agora chegou a hora da gente ir para o computador, para que eu mostre de que forma você pode fazer isso de forma mais automática e principalmente tudo que o fluxo de caixa pode entregar para você depois que ele estiver funcionando dentro da sua empresa. Estamos aqui no computador, no Excel. Vou mostrar para vocês 2 opções de planilha. Uma bem basiquinha, que nada mais é do que a gente pegar as informações que você anotou lá no papel e trazer para cá. Esse não é o fluxo de caixa ideal, mas para quem tem um pouco de dificuldade com o computador, com o Excel e até com uma rotina financeira, ele pode ser uma primeira opção para a gente chegar no mundo ideal que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, como que funciona essa planilha? Nada mais é do que a gente transferir as informações. Aqui tem toda aquela categorização que a gente colocou, aquela divisão, receitas, custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas, investimentos não operacionais e a gente vai ter um resultado. Então, aqui, como vocês podem ver, eu coloquei todos os dias de um mês e tem um total lá. É uma planilha simples, mas se você não tem nada hoje, ou se você faz controle no papel, isso daqui vai te ajudar bastante. Então, o que eu aconselho? No final do dia, é você fazer esse fechamento diário, porque aqui nesse caso vai ser melhor você fazer assim, primeiro para você criar um hábito e depois para que você não perca as informações. Então, vamos começar aqui a preencher a planilha. Então, vamos dizer que nesse primeiro dia você vendeu R$ 2.000, teve de despesas variáveis menos 500, despesas fixas não teve esse dia, investimento não teve, e não operacionais você pagou um empréstimo de 540, por exemplo. Então, nesse primeiro dia, você fechou positivo. E aí, no segundo dia, você vendeu bem menos, 500. E aí, você teve de despesas variáveis, 1.000. Despesas fixas, 200. Investimento não teve e não operacional não teve. E aí, você fecha esse dia no vermelho. Isso daqui é um bom exemplo para a gente entender como que funciona um fluxo. Um fluxo não necessariamente todos os dias você vai estar no positivo.
né? Aqui, quando a gente joga o fluxo no sistema ou na outra planilha que eu vou mostrar para vocês, a gente coloca a receita que a gente tem nos vários caixas, né? Pode ser banco, às vezes você tem comércio, você tem um caixa ali da loja. E então, esse impacto, né? Às vezes você tem lá R$ 10.000, e aí vai acontecendo essas entradas e saídas, você fechou aquele dia no negativo, mas não necessariamente você está no negativo, porque o seu caixa, o seu saldo inicial, ele é bem mais alto e consegue cobrir. Por isso que é importante a gente ter reserva, por isso que é importante a gente usar o fluxo de caixa, porque aí a gente vai ter noção de quando a minha reserva ou o meu saldo não vai ser suficiente. E aí, aqui no final, deixa eu abrir aqui, que acabou ficando pequeno. No final, tá vendo? A gente até tem um resultado, por enquanto, desses 2 dias do mês positivo, porque a gente teve aqui as receitas, despesas, e aí nesse volume a gente ficou, por enquanto, positivo. Agora, então, a gente vai para outra planilha para vocês entenderem como subir mais um degrau. Essa é a planilha que meus alunos da mentoria utilizam, principalmente aqueles que não têm sistema ainda. É uma planilha integrada de fluxo de caixa com orçamento. Vou mostrar para vocês como funciona, então aqui tem as instruções da planilha. Antes da gente começar a preencher a planilha de fluxo de caixa, a gente tem que vir aqui no orçamento e preencher a categorização, que nada mais é do que aquela divisão que você fez lá na folha de papel. Então, aqui tem as receitas, e da mesma forma, se você tivesse um sistema, você teria, a primeira coisa que você teria que fazer para alimentar o sistema e o fluxo de caixa é fazer essa categorização, por isso que ela é tão importante. Então, você vai colocar as receitas, você vai colocar custos de despesas variáveis, as despesas fixas, os investimentos e os não operacionais. E aqui na minha planilha eu já coloquei vários indicadores, tá vendo? Ponto de equilíbrio, resultado líquido, resultado operacional, margem de contribuição, que a gente não vai falar nesse vídeo, mas é interessante você saber que são os indicadores que eu falei lá atrás para vocês, que vão ajudar muito a você tomar a decisão mais assertiva, mais clara do seu negócio. Depois que você preencheu aqui, eu coloquei, claro, dados fictícios, só para a gente entender como que vai funcionar, porque eu não quero terminar esse vídeo sem convencer você a fazer o seu fluxo de caixa. Então, me diz aí se está dando certo ou não, coloca nos comentários se eu estou conseguindo ou não. Como eu falei, aqui, tanto aqui quanto no sistema, o saldo inicial, a gente vai colocar, cada 2023, né? O saldo inicial. Então, por exemplo, lá na outra planilha eu tinha falado R$ 10.000, né? Vamos colocar então aqui R$ 10.000. Aqui eu já preenchi com uma receita do cliente, que foi dia 1º de 1 de 2023, mês 1, recebi R$ 1.000. Depois eu paguei a contabilidade neste mesmo dia, então pago 800. Vou colocar outro aqui para vocês. Então, custo variável. Eu tive um desembolso para pagar a película. Aqui eu estou dando um exemplo de uma empresa que instala película em carros. E aí, lá no dia 10, por exemplo, do 1, eu paguei esse boleto da película. Aqui essa planilha ela já tem uma inteligência, então você consegue fazer menos R$ 1.500. Vocês estão vendo aqui do lado que a gente está conseguindo projetar e entender quanto de dinheiro eu tenho. Bom, aqui nessa planilha, como num sistema, eu consigo, por exemplo, projetar já todas as minhas contabilidades. Por exemplo, vou colocar a contabilidade do mês 2 também. Posso colocar aqui, deixa eu ver mais qual custo fixo eu já tinha colocado, ó, aluguel, meu aluguel
que vence dia 5. Ah, olha, não tem problema ficar tudo assim fora de ordem. Não, não tem problema. Eu estou lançando do dia 1, ó. Vou colocar a vencer, que depois eu vou mostrar algumas coisas para vocês. A vencer menos R$2.000. Então, dia 5 do 1, na verdade, eu poderia colocar dia 15 para mostrar. E aí eu vou fazer um último lançamento aqui. Tá vendo como é fácil quando você tem os números, as informações, você já consegue fazer até projeções, você já consegue copiar, colar e rapidamente, ó, vou reclassificar, você consegue ver aqui, deixa eu colocar vencer aqui também, que a gente teoricamente estaríamos no mês 1. Então, você já consegue ver o que vai acontecer, como que vai se comportar a sua história financeira, principalmente aqui através do saldo. E aí, nessa planilha integrada, como em alguns sistemas também a gente consegue ver, a gente vai tendo acesso a todas essas informações, ó, ela vai aparecendo aqui nessa planilha consolidada, então você depois vai ter acesso a um total, ó, aqui é o previsto e realizado, tá vendo? Nessa planilha tem aqui previsão de janeiro, realizado de janeiro, previsão de fevereiro, realizado de fevereiro. Então, a chave do fluxo de caixa é essa, você, além de entender tudo que está acontecendo ali no seu mês, na sua semana, no seu dia, você conseguir projetar, porque você tem acesso aos números, você começa a criar um histórico, e aí aqui no final a gente começa a entender o que vai acontecer se eu estou tendo lucro ou prejuízo com o meu negócio. Agora me diz se você entendeu a importância de implementar o fluxo de caixa aí na empresa e também se esse vídeo gerou curiosidade de saber a história financeira que a sua empresa vai contar para você, que o seu fluxo de caixa vai mostrar para você. Eu sei que tem muita gente que vai sair correndo e vai implementar tudo que eu falei, vai começar a dar os primeiros passos e depois vai voltar aqui e vai falar: Lorena, eu quero um vídeo mais avançado sobre fluxo de caixa. Só que eu sei também que muita gente vai falar: ah, legal essa coisa de história, dos números, de contar a história da minha vida financeira dentro da empresa, mas não vai fazer nada. Então eu sugiro que você fique no primeiro time, no time que acelera a sua gestão e coloque tudo que a gente falou aqui em prática. É muito importante. E se você é desse time, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links que podem te ajudar a acelerar ainda mais. Então agora pode deixar um like, compartilhar com aquele empreendedor que vive um caos financeiro na sua empresa. Não adianta a gente organizar a nossa empresa e deixar os amigos empreendedores todos complicados por aí. E ative as notificações se você não quer perder os próximos vídeos sobre como acelerar a gestão da sua empresa.